Maio Laranja, né, que é o mês de conscientização contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Essa data, né, ela foi instituída no ano 2000 e relembra a morte de Araceli Crespo, uma menina de 8 anos que foi abusada sexualmente e morta por 2 homens no Espírito Santo. Esse fato ele aconteceu no ano de 1973, 50 anos atrás. E no ano 2000, essa data ela foi instituída dentro dessa campanha, né, de conscientização e que hoje aqui no Balanço Geral Manhã a gente está trazendo, né, essas dicas, essas informações e, sobretudo, esse alerta para pais, para responsáveis por essas crianças e adolescentes diante desse mundo onde a gente, lamentavelmente, ainda relata, né, muitas situações. Existem dados da Polícia Federal que mostram que os casos ainda, infelizmente, são muito presentes em toda a sociedade. Inclusive, estou aqui com o Giovanni Santoro, que é o chefe de comunicação da Polícia Federal aqui em Pernambuco. E, Giovanni, esse é um monitoramento constante, né? São operações que são realizadas, investigações que são feitas por parte da PF, claro, em parceria com as outras polícias, e que, infelizmente, não cessa, não é? Bom dia. Muito bom dia, Renato. Bom dia, Vinícius, no estúdio, a todos que nos assistem. Exatamente. A Polícia Federal tinha um núcleo aqui de combate à repressão a esses crimes de pornografia infantil na internet e agora ela está tendo um upgrade, tornando-se uma delegacia para ter mais efetivo e para ter mais combatividade. A Polícia Federal esse ano, só para você ter uma ideia, Renato, já deflagrou 10 operações, prendeu 12 pessoas e cumpriu 12 mandados de busca e apreensão. Então é necessário realmente que os pais estejam atentos a seus filhos, o que eles fazem na internet, o que fazem no celular, o que fazem principalmente dentro do quarto, porque às vezes os pais pensam que os filhos estão seguros dentro do quarto, mas o próprio quarto pode ser o cativeiro da criança. E muitas das vezes, por falta de fiscalização e acompanhamento dos pais, existem filhos vivos e que infelizmente, aliás, pais vivos que infelizmente têm filhos órfãos, porque os pais não têm esse acompanhamento que deveria ter com os filhos no que eles fazem nas redes sociais. É uma situação que requer sempre o alerta, né, por parte dos pais, porque quando a gente fala, né, de abuso sexual infantil, de exploração também, pode-se imaginar inicialmente que trata-se de um menor que está numa situação de vulnerabilidade. O que é a situação de vulnerabilidade nesse contexto que eu estou querendo dizer? É quando tem uma criança de rua, uma criança que pode ser explorada sexualmente em rodovias. A gente sabe que, infelizmente, isso ainda é muito presente, só que com o passar dos anos, essa situação ela foi evoluindo para uma esfera muito perigosa, igualmente perigosa, como dessas crianças que eu estou citando aqui agora, mas entrando nas residências, entrando nas famílias e com a internet sendo, a internet que ajuda tanto, mas também infelizmente tem esse lado negativo, né, que é sempre preciso combater, mas também através dessas conexões que de certa maneira isso vem trazendo danos, né, aos menores, né, Giovanni? É verdade. É importante salientar que esse mundo da internet, esse mundo conectado, é o mundo dessa geração que nós estamos vivendo agora. Então, é necessário que, às vezes, proibir não é o melhor caminho. O que a gente sempre orienta é uma informação qualificada para que esses meninos, Renato, possam estar bem informados. E crianças bem informadas são crianças muito mais seguras e protegidas. Os pais, principalmente hoje em dia, têm que ter sim um conhecimento básico da internet, porque como é que a pessoa vai instruir um filho se ele não tem ou simplesmente é um ignorante nas redes sociais e internet? Não precisa ser um expert, mas tem que ter pelo menos um conhecimento básico. A questão também, Renato, dessa cumplicidade e desse diálogo franco e aberto com os pais. Os pais todo dia tem que gastar no mínimo de 5 a 10 minutos, perguntar à criança como foi o seu dia na escola, se apareceu alguém e perguntou alguma coisa que ele achou estranho, se realmente ele passou algum perigo, porque muitas das vezes o pai não tem nem sequer conhecimento do que o filho está passando. Às vezes ele muda de comportamento e o pai nem sequer sabe disso. A criança ela alega, passa triste, fica isolada no quarto e às vezes o abusador está dentro da própria residência. Então é necessário esse diálogo franco e aberto para que os pais possam entender o que está acontecendo com os filhos. Então, se o pai tem esse hábito saudável, no menor sinal de perigo, a criança, Renato, vai sentir a vontade para relatar a ele tudo o que está acontecendo. O ruim é que, muitas das vezes, o menino está passando por uma situação difícil, teme falar para o pai porque espera que o pai possa não ajudar, mas às vezes uma represália, e isso acaba prejudicando esse bom relacionamento que tem sempre que existir. Realmente uma situação que é bastante difícil, que é muito delicada, né? Quando a gente trata desse tema. A cada 15 minutos, para você ter uma ideia, Evanilson, e todos que estão aqui acompanhando o Balanço Geral amanhã, a cada 15 minutos aqui no Brasil, uma criança ou um adolescente é violentada. É uma situação que choca bastante, que traz bastante tristeza, porque é um fato, isso é um dado
que é repassado pela Polícia Federal. E aí, além disso, de acordo com a Secretaria de Defesa Social, somente neste ano, 335 ocorrências de estupro de vulnerável elas foram registradas entre os meses de janeiro e março. Para se ter uma ideia, em 2022 foram 385 ocorrências. Há uma redução, 385 para 335, mas a situação não fica menos delicada. A gente vai fazer o seguinte agora, aqui no Balanço Geral Manhã, a gente vai trazer uma reportagem que foi feita pela Arlene Carvalho, nossa produtora, e também pelo repórter Victor Lira, onde eles falam um pouco a respeito do Maio Laranja, dessa data que é tão, desse mês que é tão importante para essa conscientização, para esse alerta em relação às crianças e aos adolescentes. Acompanhe. A cada 15 minutos, uma criança é violentada no Brasil. O dado chocante é da Polícia Federal, mas diversas pesquisas mostram como é preocupante este cenário. Segundo a Secretaria de Defesa Social, Pernambuco já contabilizou 335 ocorrências de estupro de vulnerável de janeiro a março deste ano. No mesmo período de 2022, foram 385. Um desses casos é o de uma adolescente que denuncia ter sido estuprada em março de 2022 e até agora o caso não foi solucionado. Na época, a vítima tinha 14 anos e teria sido abusada por um funcionário de uma serralharia em Olinda, região metropolitana do Recife. Em janeiro deste ano, nós mostramos o caso aqui na tela da TV Guararapes Record TV. Faz meses que o processo está parado. O acusado mora em frente à casa da vítima. Ele não foi citado para uma audiência de instrução, ou seja, não houve o recebimento ainda da denúncia. E um crime dessa natureza não pode ficar impune diante dessa gravidade. Todas as vezes que eu e a doutora Elaine vamos lá na terceira vara criminal de Olinda, a desculpa sempre é a mesma. Eles falam que estão sobrecarregados, eles falam que há uma demanda maior de processos e isso não pode acontecer. Ainda de acordo com a defesa da vítima, o dono da serralharia também teria envolvimento no crime. Minha filha diz que ele gravou tudo. Ele não fez nada, mas ele gravou o ato que o funcionário dele estava praticando com a minha filha. Aí disse a meu esposo que ia fazer de tudo, ia gastar o que tinha para não ir preso, nem ele, nem o funcionário dele, que ele não fez nada. Para a família, a lentidão da justiça tem sido um martírio. Elas tiveram que mudar de residência, mas retornaram ao bairro para que a mãe pudesse trabalhar. A gente vê ele todos os dias, ele passa aí na rua e ele mora de frente, né? E a gente quer justiça, quer que resolva essa situação o mais rápido possível, para esse pesadelo acabar. Este e muitos outros casos são relembrados por causa do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A polícia alerta para como identificar este tipo de violência e a importância de proteger nossas crianças em todos os ambientes, inclusive no ambiente virtual. Os pais devem ficar alertas ao que os seus filhos fazem, às companhias de seus filhos, o que eles estão acessando nas redes sociais, na internet. Essa área das redes sociais, a gente tem verificado uma incidência muito grande de crimes, de assédios e de crianças que são aliciadas. De acordo com a ONG SaferNet, houve mais de 110 mil denúncias de crimes envolvendo fotos e vídeos de violência sexual contra crianças no Brasil em 2022. A gente tem um crime gravíssimo, um crime hediondo, e que há uma subnotificação muito grande, porque esse criminoso é um criminoso covarde. Ele faz isso quando não tem testemunha, ele ameaça a criança. E geralmente, infelizmente, muitos desses criminosos são pessoas próximas a essas crianças e adolescentes. Independente da idade, o abuso e a exploração sexual também causam diversos danos ao psicológico da vítima. No caso de crianças e adolescentes, alguns sinais podem ser observados.
choro fácil, dores, reclusão, não quer mais ir à escola, se afasta das pessoas, começa a ter um comportamento muitas vezes assim melancólico, começa a expressar em desenhos a dor. Em uma só voz, os profissionais e entidades que protegem a criança e os adolescentes reforçam o quanto a prevenção é necessária. Importante estar vigiando o tempo todo, nada de deixar, deixa ele ir aqui comigo na praia, às vezes um vizinho, deixa ele vir aqui brincar, jamais, esteja atento.